Olá, pessoal. Essa semana a gente não vai ter encontro ao vivo, né? Devido a questões de planejamento institucional, e a gente vai fazer essa videoaula para vocês sobre o ponto 6. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o nosso e-mail e também tirar dúvidas pessoalmente na semana que vem, tá certo? Na semana que vem não, daqui a 15 dias, que aí a gente vai fazer nosso último encontro e falar sobre o ponto 7, tá? Então, aí fica a escolha de vocês, mas como vocês sabem, eu sempre estou à disposição de toda a turma. Bem, pessoal, nosso ponto 6, bens e obrigações no direito internacional privado. A gente vai falar um pouco, dar um foco grande no direito internacional privado brasileiro, principalmente da questão da LINDB. Deixo aquele reforço de que vocês não devem deixar de fazer os exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação são muito importantes, não somente para a questão da nota, porque cada um vale um ponto, mas também pela frequência, né? Cada um conta duas presenças e quem não fizer levará duas faltas. Então vamos lá, começando. Bem, Amilcar de Castro, que é um dos principais estudiosos da nossa disciplina, ele entende que bens não são coisas, mas sua abstração. Bens são a ideia do valor representado pela coisa. Na verdade, o que seria bem do ponto de vista jurídico seria mais o valor do que a coisa em si. É isso que ele está falando, né? E direito das coisas ou direitos reais, eu acho que vocês estudaram direito das coisas, né? O complexo de normas regulatórias das relações jurídicas referente às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Então, esse é o nosso direito das coisas. Durante a Idade Média, né, por influência feudal, predominava o critério lex rei citi, ou citae, né, no tocante ao conflito de leis no espaço sobre o direito das coisas. Aí valia para todos os tipos de bem, tanto bem móvel quanto imóvel. Esse princípio, como a gente já falou, ele significa que a coisa é regida pela lei do lugar em que estiver situada, tá? Que seria a lei da situação da coisa. Que, aliás, hoje é dominante para a questão dos imóveis, né? Sim, naquela época, a Lex Rei City ou Citae era válida somente para os bens imóveis, sendo os bens móveis regidos pela lei do domicílio do seu proprietário. A gente diz isso na Idade Média, mas hoje, primeiro, em relação a imóveis, acho que eu já falei isso para vocês várias vezes. Todos os países que eu conheço, o imóvel sempre é regido pelo princípio do lugar em que estiver situado. Todos os países que eu pesquiso, que eu já pesquisei, seguem esse critério. Eu não conheço nem os autores de livros apontam um estado que não siga esse critério. Em relação a bens móveis, tanto pode seguir o princípio da lex rei citae, ou seja, a lei do lugar que estiver situado, quanto a questão do domicílio do proprietário, que já era usado na Idade Média, como a gente está falando aqui. E outra coisa, né, a diferenciação de bens móveis e imóveis vai além da capacidade destes serem movidos de um lugar para outro. Isso também vocês já sabem, principalmente no curso de Direito. Até algumas coisas eu coloco aqui porque eu dou a disciplina também em RI, né? E aí, obviamente, que lá eles não pagam direitos reais, eles pagam introdução, pagam direito internacional público, mas não pagam direitos reais como vocês, que inclusive alguns têm experiência profissional nessa área, através de estágio, através da sua própria profissão, trabalha em cartório, trabalha no fórum, etc. De acordo com Niboyer, que é um autor francês, a classificação de bens móveis ou imóveis se rege pela lei do foro, né? Então, é de acordo com a lei do foro, ou seja, a lei do juiz que está julgando a causa, que vai definir se é bem móvel ou imóvel. Porque tem alguns bens que são equiparados, como vocês sabem, navios e aviões são equiparados a bens imóveis, e alguns bens, como energia elétrica, que é uma coisa que não é tangível, tangível no sentido de tocar, tá? Seria um bem móvel. No direito brasileiro, são considerados imóveis para efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e ações que os asseguram, a exemplo da cessão aberta. Essa parte aqui vocês sabem muito bem, né? Então, os direitos reais sobre imóveis são equiparados a imóveis e a exemplo da questão da cessão aberta. O Código Civil Brasileiro, né, eu já tinha falado sobre isso também um pouquinho,
considera bens imóveis para efeitos legais a energia elétrica, térmica, bem como os direitos pessoais patrimoniais e ações a eles relativas, conforme o artigo 83 do Código Civil de 2002. A qualificação dos bens imóveis e imóveis no Brasil segue o princípio do lex rei citae, ou cite, como quiserem, ou seja, a norma do país em que estiverem situados, conforme o artigo 89 da Lei de Introdução às Normas, a famosa LINDB. A LINDB ela tem as principais. Pronto, nesse ponto 6, a LINDB é fundamental para vocês estudarem, né? Inclusive tem um link dela, apesar que todos vocês têm Vademecum e também tem no Vademecum a LINDB, né? Então a LINDB, tanto para móveis quanto imóveis, segue o princípio da lei em que estiver situado o bem, com algumas exceções que a gente vai falar agora, tá? Como, por exemplo, carros, automóveis, se você for fazer viagem para outro país, né, que segue o lugar que o automóvel está registrado. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Tem uma porção de exceções. São direitos reais no Brasil de acordo com o Código Civil de 2002. Aqui eu estou passando rápido, só lendo, porque vocês conhecem. Se fosse esse vídeo fosse para o pessoal de RI, eu detalharia mais, porque eles não têm essa noção que vocês já têm, né? Propriedade, posse, direitos reais sobre coisas alheias, né, que é de uso ou gozo, como superfície e usufruto, só de uso, servidão, uso e habitação, de garantia, penhor, hipoteca, anticrese e alienação fiduciária. Né? São exemplos de direitos reais que vocês estudaram com detalhes e não tem por que eu estar repetindo aqui. Direito do promitente e comprador do imóvel. E lembrando, essa classificação dos direitos reais varia conforme as legislações. Agora, a grande dica que eu dou é a seguinte, e isso eu já falei, mas eu torno a repetir. Os países do nosso sistema jurídico adotam mais ou menos a mesma classificação, que são os países de civil law ou de direito romano germânico, né? Já os países de common law é outra história. Pronto. A melhor forma de você... É uma das coisas assim básicas. Quem vai trabalhar com direito internacional privado, ele tem que identificar qual o sistema jurídico que o país adota. Os países que adotam o meu sistema jurídico, a legislação, inclusive a classificação em relação a bens, é extremamente parecido e as diferenças são pontuais. Agora, quem não segue esse sistema jurídico, aí a conversa é outra, né? Que aí a gente tem o sistema do Common Law, que são dos países de origem anglo-saxônica, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, né? Temos também o sistema islâmico e alguns outros, né? Mas os dois principais no mundo é o Civil Law nosso, o direito romano germânico, e o Common Law dos países de origem anglo-saxônica. Nenhum Estado permite que sistema normativo estrangeiro interfira sobre, as leis internas no tocante ao regime de propriedade. Cada país possui seu modo próprio para aquisição de propriedade, sim, principalmente em relação a imóveis. Imóveis, gente, é aquela questão mais delicada em relação à classificação. E como eu disse, nenhum autor cita e eu não achei, e eu sempre procuro novos países para verificar a legislação. Imóvel sempre segue o princípio, né, da lei do lugar em que ele estiver situado. Por exemplo, no Brasil, o penhor é regulado pelo domicílio da pessoa, com a posse do bem, né? Enquanto que no Código Bustamante é regido pela lei territorial. Então, no caso do Brasil, por exemplo, é aceitável que uma pessoa venha fazer um penhor, por exemplo, de um bem. Geralmente o penhor é para bens móveis, né? Geralmente não é para bens móveis, porque se não for para imóveis, por exemplo, aí já é hipoteca. Então, segue no Brasil o domicílio, enquanto que no penhor não, no território que o penhor for feito, entenderam? E não esqueça a diferença de penhor para penhora, né? O penhor é a garantia. Né? Você está tirando um empréstimo, dando um bem móvel em garantia, um anel, um relógio, algum bem de valor, assim. Sim, e navios e aeronaves são bens especiais. Geralmente são considerados imóveis para fins legais, na maioria dos países. Pronto, isso aí até em países anglo-saxônicos, né? Do Common Law.
e se regem não pelo critério do lex rei citae, mas por seus constantes deslocamentos pela lei do seu pavilhão, bandeira, que é o que a gente também já tinha falado em direito internacional público, né? Navios e aviões têm uma bandeira que indica o país no qual esse bem, que qualquer navio, qualquer barquinho e qualquer avião vale uma fortuna, milhões geralmente. Dificilmente um barco, um navio ou um aviãozinho tem que ser até que vale menos de R$ 1 milhão. Esses grandes aviões, por exemplo, são 50, 100 milhões de dólares. Muitos deles nem são comprados através de leasing, né? Diretamente na fábrica, faz logo o leasing. Esses aviões tipo Boeing, Airbus, que a gente voa nas linhas aí comerciais. Então se rege sempre pela a bandeira indica o país que é registrado, né? Não é uma questão de enfeite. A hipoteca de bem imóvel situado em outro país requer adequação em ambas as legislações. Bem, pessoal, em relação à hipoteca de bem imóvel situado em outro país, por exemplo, apesar que eu não conheço, mas é possível, né? É possível. Vamos dizer que um brasileiro tem um imóvel em Miami e dê como hipoteca para um empréstimo tirado aqui no Brasil. Então tem que harmonizar e essa hipoteca elas têm que estar de acordo com, por exemplo, a lei do lugar em que o imóvel estiver situado e a lei do país em que vai ser concedido esse empréstimo. Amilcar de Castro defende que quando o princípio lex rei citae não puder ser aplicado, como por exemplo no caso da bagagem de um viajante, deve-se seguir a lei do ponto em que as coisas ficarem mais tempo, ou se isso for indeterminado, a norma fixada pela vontade do seu proprietário ou do seu domicílio. É muito mais prático definir. Eu não gosto desse critério que a Amilcar de Castro propõe, não. É muito mais fácil você simplesmente colocar no domicílio, principalmente quando você tem uma relação de consumo, né? Colocar no domicílio do consumidor. Por exemplo, teve uma vez que eu vim de Dublin, na Irlanda, passando por Londres e por Lisboa até Recife, pegando vários voos diferentes aí, viu? Foram os 3 voos diferentes. Peguei um voo de Dublin para Londres, depois de Londres para Lisboa e depois de Lisboa para o Recife. Nesse caso, obviamente, uma relação de consumo aí, o mais prático, se eu tivesse tido algum problema com bagagem, dessa vez eu não tive, outras vezes eu tive, né? Poucas. Para quem viaja como eu, acho que eu tive umas 2 vezes problemas. E geralmente da mesma companhia aérea que eu não vou citar aqui, né? Uma companhia aérea bem conhecida para não gerar o dano moral. Claro, eles devolveram a bagagem depois de alguns dias, né? Uma foi vindo dos Estados Unidos e outra foi quando eu fui fazer uma prova de doutorado em Belo Horizonte. As duas demoraram assim alguns dias, eles mandaram para o meu endereço a mala. E nesse caso é sempre nessas relações de consumo, obviamente, que o mais fácil é se reger pelo domicílio do proprietário, né? No tocante a mercadorias em trânsito, não é adequado o uso da lei da situação do bem. Por isso, o direito brasileiro optou pela lei do país de domicílio do seu proprietário, como eu disse. Então, nesse caso aí, que eu viajei, né, passei por 3 países diferentes, né, em outros. Teve uma vez que eu fiz o tour pela Europa, a primeira vez, acho que em 2007 ainda, a maioria de vocês era criança. Eu acho que eu passei por quantos países, meu Deus, uma carrada. Né? Uma carrada. Eu fui de Portugal para a Itália e depois saí voltando por França, por Espanha, por etc. Né? Então aí rege o domicílio do proprietário de acordo com a lei brasileira, principalmente nesse caso que eu tinha contratado uma companhia de turismo aqui no Brasil, né? A, a companhia aérea não era, mas a agência de turismo que vendeu o pacote todo era. Não vou dizer o nome também para não fazer propaganda. Trens e veículos que realizam viagens internacionais são regidos pela lei do estado de origem. Então, se, por exemplo, vocês forem para a Argentina de carro, uma viagem que eu conheço algumas pessoas que fizeram, mas que eu não recomendo, então se rege pela lei do estado de origem, né, do veículo. Inclusive, no caso do Mercosul, as seguradoras dão. Se vocês tiverem seguro de banco, não esse seguro de associação que não é seguro, né? Elas geralmente esses seguros assim mais conhecidos, de melhor qualidade, eles já têm essa carta que chama carta verde que
o seu seguro abrange os países do Mercosul automaticamente. É só você pedir quando for viajar, mas é uma viagem que eu não faria. O combustível, agora quem gosta de dirigir assim muito tempo, né? Eu já vou para o sertão, para casa da minha família, já fico agoniado dirigindo 5 horas. Quanto mais, aliás, dessa pandemia eu não fui, né, Deus, ver meus familiares, mas quando eu ia, né, ficava 5 horas, às vezes eu ia só, ficava 5 horas dirigindo, já me ficava agoniado. Quanto mais você ir daqui para a Argentina, que você vai dirigir uma semana, que vai parando, né? Mas é uma possibilidade. Inclusive, eu já vi aqui em Caruaru, eu já vi carro argentino, né? Então, certamente foi alguma pessoa que veio dirigindo. E aí se rege pelo domicílio do proprietário. Agora, se vocês forem, uma dica que eu dou, quem quiser fazer essa viagem, tem que pegar essa carta com a seguradora, carta verde, e também o óleo, né? Dependendo da época do ano, o óleo de clima quente não serve. Tem que trocar por um óleo para clima frio para não congelar, sabe? Então tem que trocar. Que aí é outro tipo de óleo para climas mais frios, senão o carro pode dar problema. Aí tem que trocar antes. Se não conseguir achar aqui, tem que chegar na divisa ou, por exemplo, São Paulo para baixo, acha. Para em algum lugar no posto de gasolina e troca. Mas voltando aqui. Vamos falar agora de obrigações, né? Obrigação é uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas pela qual uma delas pode exigir da outra uma prestação. Esse conceito básico de obrigação, o sentido não é para vocês que são concluintes do curso de Direito, mas para a RI. Como eu dou a disciplina nos dois cursos, né, eu trago ela no nosso roteiro. E aqui serve só para você revisar. Repare que os autores citam, justamente por isso. Ah, por que que nesse autor aqui, Direito Internacional Privado, ele é formado em Direito? Por que que ele traz conceitos básicos do que é obrigação, o que são direitos reais? Porque não é só para o curso de Direito, né? Curso de Relações Internacionais também. Bem, as obrigações decorrem de contratos, declarações unilaterais de vontade, né? Atos ilícitos e responsabilidade por atos de terceiro. No âmbito internacional, as obrigações assumem aspectos peculiares e cujos conflitos nem sempre têm soluções uniformes, devido a fatores como domicílios diferentes, nacionalidades diversas, local de constituição e execução, né, das obrigações diversas nos contratos internacionais, etc. Obrigações no âmbito internacional é um pouco complicado, porque como é que essa relação ela vai ocorrer, né? E aí é que entra o direito internacional privado. Perceba, pessoal, é, eu não gosto daquelas pessoas que dizem tudo se resolve através da LINDB. Por quê? Porque a LINDB ela estabelece os critérios que o nosso país estabelece. Mas, por exemplo, se algum de vocês pegarem uma relação de direito internacional privado que tem obrigações, vamos citar uma bem básica, alimentos. Alimentos é regido especialmente por uma convenção que até facilita a sua execução, mas você tem que olhar aspectos relativos a direito de família, tanto no direito brasileiro quanto no direito de origem daquela outra pessoa. Por exemplo, se você tem uma brasileira que teve um filho de um italiano, você vai ter que pesquisar tanto na legislação em relação à questão de direito de família do Brasil, quanto em relação à Itália, principalmente se for uma questão também que envolva divórcio, etc. Então tem que ser pesquisado. Então não é não, a LINDB resolve tudo. A LINDB, isso é papo de concurseiro. E nessa área de direito internacional, até onde eu tenho visto, o pessoal que dá aula de concurso é muito ruim. Eu não sei em outras áreas do direito. Aí eu não vou fazer juízo de valor, não, tá? Mas na minha área, direito internacional, seja público ou privado, os outros, o pessoal é muito ruim. Aí diz, não, estuda a LINDB que resolve. Tudo você resolve pela... Não. Se você pegar um caso concreto de direito internacional privado, você tem que pesquisar na LINDB e tem que pesquisar também na legislação de origem. O que hoje é facilitado. Pior era se fosse há 20 a 30 anos atrás. Hoje você pesquisa na internet, você tem acesso à legislação dos países mais organizados, né? A tradução pode dificultar um pouco. Quem sabe inglês sempre vai achar alguma coisa em inglês. Quem não sabe pode tentar até a tradução do Google só para você ter uma noção geral do que é. Mas precisar uma tradução documental aí tem que ser via o órgão,
consulado, etc., né? Ou tradutor juramentado. O lugar de execução do contrato é o elemento de conexão mais utilizado internacionalmente para resolver conflitos entre obrigações. Sim, o lugar é o mais usado, né? E também a questão que a gente vai falar daqui a pouco sobre a escolha das partes, né? Quando há direito disponível, se permite a escolha das partes. Mas o mais utilizado é o lugar de execução do contrato. E aí lembra elemento de conexão, aquilo que a gente viu na primeira unidade, né? É o elemento de conexão mais usado, é o lugar do contrato, né? Onde o contrato foi celebrado. Bem, no direito internacional privado, existe uma tendência secular em focar relações jurídicas pelos elementos que se manifestam exterior e materialmente, né? Por exemplo, a predominância do princípio lex rei citae, no tocante a bens, ou lex loci delicti, que seria a lei do lugar do delito, né? Em relação a atos ilícitos. A lei do lugar em que ocorreu, né, o dano, que aí não é só para direito penal, não, viu? Também pode ser em relação a danos do ponto de vista de responsabilidade civil. A autonomia das vontades é um elemento polêmico para reger as obrigações do direito internacional privado. Alguns doutrinadores brasileiros, né, alguns doutrinadores como Valadão e Amorim, a defendem, outros a rejeitam como Amilcar de Castro, Osíris e Tenório. Gente, em relação à autonomia da vontade, principalmente no direito anglo-saxônico, é extremamente aceito, né? Bem recebido. No caso do Brasil, existe uma polêmica entre os autores, mas hoje em dia, principalmente aqueles juízes mais modernos, eles têm aceito a autonomia da vontade, principalmente quando há direito disponível em relações empresariais, etc. Segue esse princípio da autonomia da vontade. E um detalhe que eu vou dar para vocês agora. Questões de direito internacional privado que envolvem empresas geralmente são resolvidos através da arbitragem, não vai nem para o judiciário. Aí é que vale mesmo o princípio da autonomia da vontade, tá? Porque indo para uma câmara arbitral, as partes podem escolher o direito aplicável perfeitamente, como vocês sabem, né? Contudo, alguns juízes, eu já falei, né, alguns juízes federais brasileiros já têm aceitado em face de contratos comerciais, que aí já tem a questão do direito disponível. A principal virtude da autonomia da vontade, né, está em atender aos interesses das partes envolvidas na relação jurídica. Todavia, esse interesse pode ser desvirtuado quando sujeitos vulneráveis e hipossuficientes estão envolvidos. Sem dúvida, né, tem a questão de considerar o hipossuficiente, o consumidor, aquela pessoa que compra um bem, por exemplo, comprar um bem em outro país, o turismo de consumo, que até pouco tempo atrás era extremamente utilizado aqui no Brasil, as pessoas saíam para comprar até enxoval em Miami, comprar paletó na Europa, comprar paletó nos Estados Unidos, né? Acabou essa farra com a desvalorização do real, mas era extremamente utilizado. Então aí é uma relação diferente, é uma relação de consumo, né? Inclusive tem decisões que do próprio STJ é pacífico nesse sentido. Por exemplo, se a pessoa comprou um celular ou algum produto no exterior que tenha a empresa funcionando no Brasil, mesmo que você não tenha adquirido a garantia internacional, você pode acionar perfeitamente a garantia aqui no Brasil. Não tem problema, né? Eu lembro quando eu fiz intercâmbio, tinha isso em 2012. Eu comprei um tablet da Samsung, até tá aqui, minha filha quebrou a tela, mas ele ainda está funcionando. O bichinho é bom danado, né? Tem até que trocar a tela, porque já está um pouquinho velho, mas nunca deu problema não. Quando eu fui comprar, eu cheguei lá na loja, a americana queria me vender, era lançamento, gente, o tablet da Samsung era lançamento. Aí a vendedora, ela queria me vender a garantia internacional, custava US$ 100. Naquela época o dólar estava a 1,80 mais ou menos, pra você ter ideia, né? Tava na época da farra, né? Que as empregadas iam para Miami, feito ministro, que é uma mentira, isso nunca ocorreu, né? Classe média, sim, fazia a farra, literalmente. Aí ela disse: Ah, o senhor não quer levar, não, aqui é a garantia estendida. Aí eu, não, eu já sabia, claro, já ensinava há muito tempo, já era professor de direito internacional público e privado,
e sabendo que a Samsung também tem filial no Brasil e que ela seria responsável caso ocorresse algum problema. Ela disse: o senhor está consciente de que se der algum problema o senhor vai perder o aparelho? Eu digo: né, fiz assim. Não quis entrar no detalhe, até porque não queria explicar. Olha, eu sou professor da disciplina do meu país, tem uma jurisprudência que diz isso. Né, eu digo, estou. Aí ela, repita o que eu disse para o senhor, porque ela achou que eu não tinha entendido. Eu digo, você disse que se eu tiver algum problema, eu vou perder o aparelho. Mas aí eu não quis dar uma aula. Olha, eu sou professor de direito e tal, e tal, e tal, e tal. Né? Eu sei que nesse caso eu poderia demandar a Samsung, ela funciona no Brasil também. Não quis gastar o inglês, né? Mas repeti o que ela disse para ela entender o que eu estava entendendo o que ela falou. Sim, o princípio da autonomia da vontade é rejeitado na maioria dos países da América Latina, principalmente do Mercosul, e é predominante em nações que adotam como logo os Estados Unidos. Estados Unidos, até mais questões de consumo, apesar que eles têm lá o punitive damage, como você sabe, as indenizações deles são milionárias, mas lá a autonomia da vontade é mais livre e não fica só nessas relações comerciais ou empresariais que tem a direito disponível, né? Bem, pessoal, vamos prosseguindo aqui, né? Nos Estados Unidos, a autonomia da vontade é aplicada nas seguintes circunstâncias, conforme a lei denominada Restatement Second. Primeiro, as partes podem escolher a lei aplicável ao contrato, mesmo de outro país. Ausente a escolha, prevalece a lei do Estado em que as partes tiverem uma relação mais significativa. O juiz americano ele analisa o contrato e vê com qual país aquele contrato tem mais relação. Isso é uma análise um pouco subjetiva, sabe? Porque ele vai verificar quais são os elementos aqui que predominam uma ordem jurídica. Nádia Araújo defende a codificação internacional do direito internacional privado como forma de uniformizar o tema, porque realmente obrigações têm muita diferença e tem muito choque, né? Mas isso não ocorreu, não. Tem muito forte o movimento dentro da OEA, mas mesmo na OEA eles não conseguiram fazer, que é a Organização dos Estados Americanos, né? A CDP-5, que é a Conferência Interamericana para Direito Internacional Privado, adotou a autonomia da vontade como principal elemento de conexão legal, inclusive em relações de consumo, além da autonomia da vontade, como se fosse o direito anglo-saxônico, talvez até por influência de americanos e canadenses dentro da OEA, porque aí é do sistema OEA, né? Na Europa, a história é totalmente outra, né? Segue como, dentro do nosso sistema jurídico, a União Europeia segue a questão da norma mais favorável ao consumidor. E o consumidor é considerado parte hipossuficiente. É porque o direito anglo-saxônico ele não trabalha muito essa questão da hipossuficiência, né? Só em determinadas circunstâncias. Mas atualmente se busca na esfera internacional normas orientadas a determinar objetivos materiais, principalmente no tocante à proteção de partes hipossuficientes como o consumidor e o trabalhador, né? Tem aqueles trabalhadores que trabalham em vários países ou que trabalham em cruzeiros também. Então, se procurar proteger essas partes. Normas de conexão aberta, né? São normas utilizadas para flexibilizar as normas de conexão clássica, são indiretas e exigem um caráter material e tópico para a concretização, tomando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Normas de conexão aberta também são mais presentes no direito anglo-saxônico do que no nosso sistema jurídico romano-germânico. Então, são exemplos de norma de conexão aberta. A norma de conexão mais estreita, que é aquele caso que eu estava falando, do juiz americano, que ele analisa no contrato com qual país aquele contrato tem maior relação jurídica, né? Que adere ao princípio da proximidade, adotando a lei do país com mais vínculos na relação jurídica. E segundo, cláusula de escapatória de exceção, prestação características, motivos socioeconômicos, inclusive a prestação não pecuniária, pode indicar a lei aplicável, que também é uma circunstância que você analisa e vê dentro de um caso concreto, como por exemplo, um domicílio da parte pode indicar uma prestação, por exemplo, a questão do direito de visita pode indicar a lei de qual país é aplicável. Também são circunstâncias em que se
indica, dentro de uma análise de um caso concreto, a norma ser aplicada. E, como eu falei aqui, as normas de conexão aberta se desenvolvem especialmente nos países de common law. É muito mais difícil, já falei isso várias vezes a vocês, mas é muito mais difícil uma pessoa de nosso sistema jurídico trabalhar com os países common law do que civil law. É mais fácil para a gente trabalhar com a Alemanha, apesar do idioma alemão ser aquilo, do que, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Então, o direito alemão é extremamente parecido com o nosso e o americano totalmente diferente. Eu falo isso porque muita gente hoje quer emigrar para o Canadá, que na minha opinião, tenho inclusive vários alunos, ex-alunos que estão lá no Canadá. É um país excelente para emigrar, né? Um país que tem uma boa qualidade de vida, só é um pouco frio, um pouco não, muitão. Mas de resto é um lugar excelente que eu recomendo. Mas às vezes, será que eu vou ter oportunidade de advogar no Canadá? Tem alguns estudantes de direito que perguntam, digo, olha, teria que fazer praticamente outro curso de direito. Acho que nem fazendo o mestrado resolve. Paralelo ao mestrado, teria que fazer algum curso de atualização, porque realmente o sistema jurídico é totalmente diferente. Essas normas de conexão aberta, por exemplo, são questões muito subjetivas para o nosso sistema jurídico. O juiz tem que analisar, no caso concreto, às vezes até uma prestação que não é pecuniária pode indicar a norma aplicável. Pelo amor de Deus, isso é muito subjetivo. Para quem vem de um sistema normativo e legalista como o nosso, é complicado. No Brasil, o artigo 9º da LINDB definiu que será aplicada a lei do lugar em que as obrigações forem constituídas, adotando o princípio lex loci contractus, ou seja, a lei do lugar do contrato, que é o critério que também prepondera na nossa jurisprudência. Bom, pessoal, para obrigações de ato ilícito, o direito brasileiro adota a lei do lugar do ato, como acontece na maioria dos países de civil law, né, que seria aquele princípio que a gente já falou aqui nessa aula, lex loci delicti, a lei do lugar do delito. Em relação às obrigações oriundas do contrato, ficam constituído o lugar de residência do proponente do contrato nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB. No caso de contrato de trabalho, ao aplicar normas favoráveis, o julgador deve usar somente o ordenamento jurídico, né? Nesse caso, em relação ao contrato de trabalho, a tendência é aplicar a norma mais favorável ao empregador por ser considerado a parte hipossuficiente também. E contratos envolvendo imóveis, pode ser locação ou venda, aí sempre depende de normas imperativas locais, seguindo aquele velho princípio que a gente já fala, lex, rei, citai ou cite, né? Então, o contrato de imóvel sempre segue normas imperativas locais em todos os lugares que eu já ouvi falar, tá certo? Bem, pessoal, em relação às referências, basicamente são aquelas que vocês já conhecem, né? Eu recomendo o autor que eu acho melhor, é o Delombo, que está sendo atualizado atualmente pelo Augusto Jäger Jr. Vocês têm o livro de Mausuoli, que ele está melhorando. O Jacobin Dollinger, nessa segunda unidade, não é tão bom. E também olhem a LINDB. Como eu falei, a LINDB é a principal norma de direito internacional privado brasileiro. Ela não resolve tudo como o pessoal de cursinho quer, e principalmente o caso concreto que você vai ter que analisar a situação de outro país. Mas sim, ela é muito importante e em relação a esse ponto 6, a gente vai colocar caso concreto na prova e aí vocês vão ter que analisar e a LINDB vai ser usada, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa, mandem e-mail para mim, tá certo? Então, até mais, viu? Tchau.